Uma boa noite para você. Eu geralmente esqueço de cumprimentar quem está lá pela rede. Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia. Você vai abrir na carta que Tiago escreveu. Tiago 4 e versículo 8, que tem sido a nossa base de aprendizado num caminho para encontrarmos com Deus. Tiago 4, verso de número 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que estão com a mente dividida. Alguém aqui, não vão saber, eu acho. Eu já falei sobre isso. Tem algumas coisas que eu leio na Bíblia que eu gosto de dar não é uma repaginada, mas uma viajada. Porque quem aqui está acompanhando The Chosen, por exemplo? Só para mim saber. Poucas pessoas. Quem está maratonando alguma outra série da Netflix? Alguém vai fazer, mas o que é The Chosen? É de comer? É uma série que está contando a história de Cristo pelos evangelhos. E como toda dramaturgia já dá o que falar. Porque estão dizendo assim, não é fiel à Escritura. Tem coisa que não está na Escritura. E para você deixar claro, você precisa dramatizar. Isso não significa que a pessoa está mudando a Escritura. Tem como base a Escritura, mas como é uma dramaturgia, já pensou fazendo a cena do homem no tanque de Betesda pela leitura da Bíblia? Jesus já aparece na cena, o cara deitado ali, uma cena de nem um minuto não dá. É claro que a dramaturgia, ou seja, a indústria lá que promove a história, ela vai tentar fechar as lacunas, né? Ela vai tentar dar sentido para ficar mais clara a situação. Entre os judeus, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que vocês não vão acho que não são todos que têm esse conhecimento. Entre os judeus, eles têm muitos outros livros que contam muitas outras histórias de períodos da história dos judeus que não estão na Bíblia. Tá? Por exemplo, o livro das guerras, que é mencionado lá no livro dos reis, o livro das guerras. E ninguém sabe o que escrito nesse livro está. Então, com certeza, existem detalhes nos livros das guerras. Né? Algumas cartas que Paulo escreveu, elas se perderam no meio do caminho. Elas nunca chegaram, ou se chegaram, a pessoa não chegou a expor. Então, ela não entrou no que nós chamamos e conhecemos como Bíblia. Tá? E entre os judeus, eu quero que você abra a carta de Judas aí para você ver uma coisa bem interessante. A carta de Judas, ela só tem uns versículos, né? Ela não tem não tem divisão por capítulos, porque ela é muito pequena. Vocês podem abrir para a gente aqui no telão? Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia a carta de Judas. Nem sabia que Judas tinha escrito uma carta. Alguém pode falar, né? Qual Judas? Não era o Iscariotes, era o outro, tá? Que alguém vai pensar, e se fosse Iscariotes também não teria problema nenhum. Diz assim, eu Judas, acompanha na sua Bíblia aí, eu Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos,
Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do... Você sabia disso? Não? O quê? Que tem anjos que estão presos, acorrentados, esperando o dia? Verso 7. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam autoridades e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia, e ele disse apenas: o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Alguém sabia dessa situação dos anjos presos ou não? Alguns poucos, né? Alguns poucos sabem disso. Verso 11. Que a aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam das suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dá fruto e foram arrancadas pelas raízes. 13. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração, depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos. Volta lá, por favor, o 14. Quem pode abrir aí Gênesis capítulo 5? Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, segundo relatos históricos, Enoque era tataraneto de Adão. Alguém vai me questionar quando eu começar a ministrar, e isso é muito bom, como que pode ter visto o tataraneto, né? Pensando que eles viviam até quase 1000 anos nessa época. Foi depois do dilúvio que Deus estabeleceu o limite de idade. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem como incontáveis milhares de santos. Versículo 15. Para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciara contra ele. Até aqui. Quem já leu algum livro de Enoque? Não tem, né? A única coisa que se fala de Enoque é no capítulo 5 de Gênesis. Encontraram aí o capítulo 5? Quem achou, fala amém.
O pessoal está esperto, hein? Vai lá no versículo de número 16. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos. E teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos. E aí ele morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Ou seja, ele já tinha comunhão com Deus em algum momento antes do nascimento do seu filho. E depois que veio o nascimento do filho, ele viveu ainda mais 300 anos. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia ele simplesmente desapareceu. O Enoque de Gênesis é o Enoque mencionado em Judas. Aonde está a profecia que ele entregou? Quem escreveu essa profecia? Porque Judas não pode ter mentido a respeito. O único relato que a gente tem de Enoque é esse, biblicamente falando. Para aqueles que gostam de encontrar erros na Bíblia, aqueles que ficam procurando pelo em ovo. Alguém já encontrou pelo em ovo? A natureza anatômica da galinha é perfeita. Já percebeu isso? Ela entrega para mim e para você uma embalagem sem emenda. É ou não é? Já encontrou alguma emenda na casquinha do ovo, minha irmã? Não? Não tem? Então, se você procurar alguma coisa que não seja do ovo, você nunca vai achar. Dentro do ovo, não. É por isso a frase. Tem gente que procura pelo em ovo e jamais vai achar. E aonde eu quero chegar com Enoque e o que Judas falou? Que existem livros com os quais alguém entendeu que ele não era um livro que deveria entrar no cânon sagrado, que fazer parte da Bíblia. Alguém entendeu isso. Porque não foi Deus que montou a Bíblia. Foi um conselho entre homens que decidiram quais livros fariam parte do cânon sagrado. Mas na tradição judaica, existem livros que contam histórias como um livro que relata um pouco, não vou dizer o nome, porque senão vocês vão ficar doidão aí, falar assim, nossa, o pastor está procurando coisas extras. Não, é da cultura do judeu, está lá. O judeu tem algumas coisas ligadas à cultura deles, que são incríveis. Alguém aqui conhece algum judeu de perto? De perto? Não? Todo mundo tem a imagem e a ideia de que todo judeu é rico. É ou não é? Todo judeu é banqueiro, tem dinheiro sobrando. Isso não é verdade. Eu conheci um judeu que era amigo do meu professor aqui. Era amigo porque o Carlão já foi. Eu conheci ele de perto. Ele me ensinou um pouco da cabala judaica, que não tem nada a ver com a cabala espírita. É uma outra coisa. Tá? Que alguém fala assim, nossa, o pastor foi para uma sessão de cabala, foi lá jogar búzios, não tem nada a ver com búzios. Cabala judaica é um sistema de interpretação de escrita e de entendimento de texto.
E ele falou assim para mim: existem judeus que têm vida normal. Claro que tem. Principalmente aqueles que se desgarram do rebanho. Ele brincou com isso, porque ele era Ele era casado com uma mulher que não era da cultura. Então ele já não era bem visto automaticamente. Ele não compartilhava coisas das quais, como um judeu, compartilharia. Ele falou: eu sou um desses que tenho vida normal. Não sou rico, tá? Fique tranquilo. Nem todo judeu é rico. Essa história é mentirosa. Mas os judeus têm, na sua cultura, livros que trazem escritos de situações que Moisés viveu e são tremendos. Um deles é o que conta a história de Enoque. Judas só falou sobre algo que fazia parte da cultura dele, de coisas que ele entendia e conhecia, como por exemplo, eu conheço alguém aqui na igreja, mas não conheço a sua família. Então eu não sei quais são os hábitos da sua família. Então aparentemente, você para mim é uma pessoa que tem um jeito, uma forma, mas lá dentro da sua família você tem costumes e coisas que você convive e faz, das quais eu não faço ideia. E nem por isso significa que você seja ruim, péssimo, o que não tem nada a ver uma coisa com outra. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem uma descendência. Quando você vai fuçar de onde você veio, né, para onde os seus antepassados, de onde eles vieram, para onde eles foram, essa é uma escalada bem bacana e você vai descobrindo coisas com as quais fica mais fácil de se entender muitas vezes porque que a minha família, o meu jeito, né? Por exemplo, todo nordestino se gaba de ser macho, não é não? Todo nordestino? É ou não é? Sou macho, homem, macho. Eles têm até isso no trejeito de falar, não é? É macho, homem, macho, coisa... Mas paulista também é macho, é ou não é? Tem algum paulista aí? Eu sou. Então, são coisas das quais fazem parte da cultura. E Judas, ele esclarece uma situação. Coloca para nós de novo lá, querido. Judas, o versículo de número 14 e 15. Por favor. Acompanha comigo aqui. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, fazendo as contas, eu fiz isso, eu me sentei e fui fazer as contas, ele era tataraneto de Adão. Ele era da 7ª geração depois de Adão. Profetizou a respeito desses homens, dizendo, que homens? O que eles iam falando ali. Dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de anjos. E é aqui que a ministração começa. Você já parou para pensar como deve ter sido, pastor Sebastião, a vida de Adão e Eva convivendo no paraíso? Eu já pensei milhares de vezes. Como deveria ser a vida. Não faltava nada, não existia falta de nada naquele lugar. E diz que Deus estava sempre presente em forma visível e palpável. Você já parou para pensar, você morando num lugar desse, desfrutando de um ambiente desse? Você não precisava chamar por Deus, Ele tinha um encontro marcado, toda tarde venho tomar um café com você, pode ficar tranquilo. Parte da manhã você se levanta, faz o que tem que fazer, e de tarde a gente se senta, bate um papo, conversa, coloca as coisas no lugar. Você já parou para imaginar como deveria ter sido a vida de Adão e Eva, o ambiente que eles viviam? Se Deus se manifesta com gotas num culto, por exemplo, você já fica extasiado, é ou não é? Você fala, meu Deus, que culto! E são só gotas que Deus está manifestando. Só pequenas partículas, que você pensa que aquilo ali é o todo de Deus, não é. Você fala, meu Pai, eu estou indo para casa aleluiado hoje, né? Mas imagina alguém como Adão e Eva, morando nesse lugar e tendo a presença plena de Deus o tempo inteiro. Dá para imaginar como que era a vida de Adão e Eva?
Há algo mais incrível na palavra Éden. Porque o Éden não é um lugar. O Éden, minha irmã, é um ambiente. É uma condição. Não era um lugar que se encontrava. O Éden estava espalhado por toda a terra. Então, se ele saísse do que era aparentemente ali um jardim no centro do mundo, a presença de Deus era no mesmo nível fora dele. A gente só pode imaginar, como diz aquela música daquele cantor que virou filme, né? Eu só posso imaginar quando lado a lado. Olha, mas Adão e Eva abriram mão disso. Nós aqui diríamos, são loucos, como que eles abriram mão de algo assim tão bom? Se fosse eu e você, a gente não abriria a mão, correto? Sim ou não? Se fosse eu e você, mentira, a gente abriria. Pode ter certeza que você já se arrepende de muita coisa que você já abriu mão na vida, sim ou não? Já. Você falou, puxa, se eu tivesse sido mais esperto, mais... Mas Adão e Eva abriram mão. Você conhece bem a história, como isso aconteceu. Eles acabaram abrindo mão da presença de Deus e da sua intimidade. Agora fico pensando eu, como eu falei numa ministração aqui, essa ministração deu o que falar. Um irmão me interpelou na rua, porque os abençoados aqui agora na igreja estão fazendo aqueles, como é que é o nome daquilo, aqueles vídeos curtos? Eu falo errado, eu falo rio, não é rio, é reels. Meu irmão, eu não sei falar inglês, é reels, é? Daquele que eu falei da promessa, lembra? O irmão quis que eu explicasse, Roberto, o que eu estava dizendo com aquilo. Eu falei, estava dizendo o que eu falei ali mesmo. Ele me interpelou na rua. Eu falei, engraçado, você assistiu mesmo? Sim, claro, ele até falou para mim como é que era. Eu falei, meu querido, nenhuma promessa, nenhum milagre me satisfaz mais do que ter a presença de Deus. É por isso que eu não creio na promessa, porque eu tenho que crer naquele que revela a promessa, não na promessa. Se alguém te faz uma promessa, você não pode acreditar na promessa que a pessoa fez, você tem que acreditar no que a pessoa diz, não no ser. Daí ele foi entender o que eu estava querendo transmitir, mas pense aqui um pouquinho. Eles acabaram colocando tudo a perder, tudo. Agora, entra comigo um pouquinho na história. Como que você acha que Adão, depois de expulso, ele e a Eva, eles ficaram? Como que era a vida deles com as pessoas que conviviam com eles? Porque eles tinham o poder nas mãos. E eles fizeram com que aquilo que na autoridade sobre eles estava, afetasse o mundo inteiro, Marta. Imagina agora que nós estivéssemos morando naquele lugar, estivéssemos lá e víssemos de longe Adão e Eva. Qual o sentimento bateria no seu coração? Desgraçado, por causa de você agora que eu estou nesse sofrimento. É ou não é? Miserável. Por causa de você, por causa disso e daquilo. Será que Adão ficou depressivo? Será que Adão não começou a se isolar? Para fugir das pessoas, do que elas falavam? Já aconteceu com você de às vezes você saber que você é o assunto? Tem um grupinho conversando e você vem chegando assim, e de repente o grupinho se espalha. Se bem que hoje a gente leva na brincadeira, homem faz isso, né? Quando é mulher, não. Mas homem, quando tem um grupinho, faz assim, para aí que chegou o assunto, e a gente continua conversando do mesmo jeito e não está nesse. A mulher, elas cortam mesmo, né? Porque se continuar, o bicho pega, né? Mas imagine você, Adão e Eva agora convivendo naquela sociedade,
diante daquelas pessoas, qual era o sentimento que aquelas pessoas tinham para com eles, e qual era o sentimento que existia agora dentro do coração dos dois, por saberem que eles tinham provocado toda aquela situação de ruína, de perda. Como será que foi a vida do Adão? A gente tende até se afastar de gente assim, não é? De quem quer o meu mal, eu fico longe, nem saber. Prejudicou e tal, ou coisa parecida. Somos assim ou não somos? É dessa maneira que nós agimos. É dessa forma que nós ficamos. Mas o que eu quero é que você tente refletir em você e eu no lugar de Adão e Eva. Você um dia ter provado e experimentado a presença infinita de Deus, ter estado com Ele, a alegria de ter tudo, a toda hora, a todo instante, e de repente você não ter mais nada disso, e além de não ter mais nada disso, agora você ter uma multidão de pessoas que olham para você com indiferença, e que se afastam de você, e que não querem mais nada com você. Imagina o choque. Tem gente aqui que sabe bem do que eu estou falando. Isso é ruim demais. E eu vou te explicar por que ministrando a palavra, às vezes eu raciocino com essas coisas. Porque apesar delas não estarem escritas, elas com certeza, pastora Jaqueline, aconteceram. Como na sua vida tem coisas que são os pormenores que você prefere apagar, não é? Ou fingir que elas não são ou não estão. Imagina a vida de Adão, da Eva, Cleuto, cheia de amigos enquanto não eram pessoas que tivessem desobedecido a Deus. Imagina a festa que era. Quem não queria estar perto do Adão? Bater um papo com Adão, com a Eva, ser amiga íntima, né? Mas agora um pouco diferente. Andar com um tipo de gente assim, estar com um tipo de gente assim. Só que teve uma pessoa que enxergou um pouco mais do que um homem falido. Houve uma pessoa que enxergou um pouco mais do que só pecado e desobediência. Houve alguém que sabia que Adão não era só perda, Fabiana, e erro. Isso aqui não está escrito na Bíblia, como o que Judas falou, Roberto, também não está escrito na Bíblia. São conjecturas a partir de relatos históricos. E não estão mesmo. O quê? Que Adão ficou assim? Você acha que ele pecou, já saiu do Éden, Deus já gerou Sete? Não, a gente lê a Bíblia e você pensa que é assim, né? E o homem colocou a cama debaixo do braço e foi embora. Nenhuma vida é assim. Feita em compactos e peças. Vida é vida. Então, quando você lê um texto e você vai para a Escritura, você tenta conjecturar, imaginar o ambiente. Mas uma pessoa não olhou para Adão como alguém que só tivesse perdido ou errado na vida. Ele sabia que naquele coração, naquela vida, existiam histórias de uma pessoa que um dia tinha andado com Deus.
O que eu acho magnífico, apesar de Deus revelar e se manifestar revelando-se, Ele usa muito mais a vida de um homem para outro para transmitir a lei e o que Ele deseja. Não fosse assim, não cairia Moisés, se levantaria Josué. Sempre foi dessa maneira. Cai Cristo, vem os discípulos começam a passagem, levanta o apóstolo Paulo, Lucas leva a mensagem de certa maneira e começam a vir os pais da igreja. Uma pessoa, o abençoado do Enoque, em um mundo de caos, com certeza deve ter sentado com Adão. Eu não tenho dúvidas disso. Quem mais do que Adão para poder explicar o que era andar com Deus? Aí você vai falar assim, o pastor está inventando história. Eu estou tomando como base o histórico judaico, tá? Lá não está falando exatamente isso, mas é o que a gente entende. Porque esse abençoado desse Enoque, lá atrás, ele teve revelações sobre o Messias no futuro, e que estava ainda muito distante. Judas não falaria o que ele disse ali a respeito de Enoque, se ele não tivesse certeza que aquilo era verdadeiro. Você não vai encontrar as profecias de Enoque em nenhum lugar dentro da Bíblia. Mas você vai encontrar um discípulo de Jesus Cristo dizendo, Enoque, aquele que veio da semente de Adão, certamente sentou-se com o velho Adão, já chateado, já deixado de lado, porque ele não via em Adão só um homem que foi abandonado pelos erros que cometeu na vida. Ele foi na fonte. Eu não sei com relação a você, mas eu gosto muito. Eu tenho saudade das vezes que eu me assentava perto da minha avó e ela contava as mesmas histórias às vezes. A minha outra viva também ainda conta as mesmas histórias. Mas é gostoso sentar perto de alguém que tem experiência de vida e que vai lhe apontando o caminho para coisas que talvez você está ali perdido, desorientado, e que ela fala assim, meu filho, eu passei por isso. E se você agir assim, se você for lá. Eu fico pensando, esse abençoado desse Enoque, fico pensando comigo. Qualquer um poderia ter feito isso. Ouvindo os relatos daquele que esteve na presença de Deus, morou no jardim. Eles não estavam mais no jardim, pastora Neuza. Mas ainda assim era possível andar com Deus. Porque Enoque andou com Deus mesmo não estando mais no jardim. Você tem dentro da sua cabeça, você imagina que você tem que estar morando num lugar onde não há problema nenhum para que a presença de Deus seja plena. Deus só precisa encontrar alguém que esteja com o coração aberto para que Ele possa se manifestar. Não depende do lugar. Enoque vai na fonte. Eu fico pensando, como lá o escritor, seja do The Chosen, seja daquelas séries que a Igreja Universal faz, não faz? Agora, a série dos reis, acho que é a que está passando, né? Eu pego às vezes alguns pedaços, e que tem gente que fica procurando na Bíblia, mas não tem aquele personagem, aquela história que ele contou ali, está tudo errado, isso aqui é heresia, é dramaturgia. É para dar sentido.
O que o pregador faz? Ele se debruça diante da palavra para ouvir Deus falar e dar sentido àquilo que há tanto tempo atrás foi falado e que precisa ser claro para esse contexto. Precisa ser inteligível para que a gente possa mastigar e compreender. Quem mais poderia ter falado para Enoque a respeito de como o pastor Sebastião andar com Deus, viver na presença de Deus, e de que existia uma possibilidade disso acontecer, mesmo eles não estando mais vivendo no paraíso. E é como eu falei, é o mesmo que você se sentar perto daquela pessoa mais idosa, amigos que você conhece, que tem mais idade, mais experiência, e que você conversa e dá risada, não é? E que você aprende coisas, as quais você fala assim, meu filho, é tão simples isso, a gente acha tão enrolada, não é não? Um dia sentei lá com a irmã Salete, ela faz uma bolachinha de coco, que é uma benção, meu irmão. E ninguém faz como ela. Alguém agora vai querer comprar a bolachinha de coco. Eu acho que eu vou começar a virar endorser dessa gente toda, para ganhar uma porcentagem. Mas a história da bolachinha de coco remonta os idos de quando a gente vinha fazer culto na casa da irmã Salete. Não é isso? E um dia ela me contou a receita, que não é tão assim muito difícil. Ela falou assim, inclusive na última vez que ela fez, nós fomos lá tomar um café com ela. Ela falou, eu errei a bolachinha e estava boa, meu irmão. Ela falou, desandou a bolachinha. Igual o bolo de uma irmã que a gente comeu ontem, ainda bem que ela não está por aí. Ah lá, você já pegou, né, irmão? Você pegou, né? Era um bolo formigueiro, mas a gente procurou as formigas, não tinha, né? Derreteu tudo. E que aí você vai entender com que simplicidade a pessoa transmite para você uma realidade de coisas que você vai aprendendo. Imagina o irmão Enoque sentado com o Adão, o rejeitado, o mal visto, porque afinal de contas ele tinha trazido uma série de problemas para o mundo. E essa é a forma que as pessoas têm de enxergar a vida às vezes, só de um lado, só por uma perspectiva. Na cabeça de Enoque não. Pastor, de onde você está tirando isso? Da história dos judeus. Esse homem viu mais do que um derrotado, do que uma pessoa que havia errado e pecado na vida. Ele via alguém com quem ele podia tirar benefícios para alimentar a si mesmo. E a sua Bíblia diz que Enoque andou com Deus quanto tempo? 365 anos. Foi isso? Tem gente que anda com Deus só na hora do culto. Acabou o culto, ele já fala assim, Deus, fica aí que eu estou indo embora. É ou não é? Que já acabou. Mas olha que tremendo isso. Fico pensando que o coração de Enoque foi movido, pastor Sebastião, a vivenciar uma experiência de se andar com Deus. E você pode me questionar que isso é mentira. Lembra da história dos discípulos a caminho de Emaús? Lembra? Qual era a condição deles quando saíram de Jerusalém? Acabou. Já era. Misericórdia. Nós achávamos que ele... Aí diz que na caminhada apareceu um viajante. Sobre o que vocês conversam? Você não sabe? Todo mundo sabe, rapaz. Mataram o Cristo. É mesmo? Aquele que da profecia de Isaías, ele começou a pregar para os dois, não foi? Vai pegando aí, meu irmão, que não é mistério não. Aqui não tem manto, nem mistério. É tudo revelado. Está na palavra, está revelado. Aqui não tem nada de manto ou mistério, é revelado. É limpo diante dos meus olhos, do seu, do nosso coração. E eles estavam se aproximando de casa, a caminhada era longa. E ele falou, queridos, boa viagem,
para nós foi muito bacana andar com vocês, eu preciso caminhar porque o meu rumo é outro, eu ainda vou longe. E um disse assim, rapaz, vai embora não. Pastor Leandro, sabe por que ele falou isso? Porque ele já tinha sido tocado. E ele fala isso, ele já tinha sido tocado. Vai embora não. Eu estava todo arrebentado, mas nessa caminhada alguma coisa começou a acontecer comigo. A tristeza que me abateu quando eu saí de Jerusalém, eu estava entregando os pontos, voltando para casa, mas na caminhada para casa, nessa conversa, o meu coração começou a ferver de novo, porque você pode estar questionando o que eu estou falando do Enoque, eu estou contando aqui para você um relato para você entender como Deus trabalha. Ele sentado ao lado de Adão, imagina, ele ouvindo de Adão as coisas maravilhosas, eu estive lá. Ele chegava e ele disse, eu posso colocar o nome nisso. Ele me revelou como ele fez tal coisa. Imagina o Enoque ouvindo Adão falar e aquilo enchendo o coração, enchendo a vida dele. E aqueles dois voltando para casa, quase que morto. E Jesus falando das profecias. E viria o Cristo e reinaria. E que desânimo é esse? Eles caminham, chegando próximo de casa, ele diz, olha, estou indo embora, como dizendo assim, mostrando, dando-lhes um sinal. Não vai não, já é tarde, fica conosco. Eu vou preparar um café para nós. O escritor diz que eles se sentam na mesa e Jesus faz o quê? Ele parte o pão. E ele desaparece. E os dois ficam olhando para a cara do outro, dizendo, rapaz, o teu coração não fervia enquanto ele nos falava. O seu coração não se encheu de ânimo. Sim, vamos voltar para Jerusalém, vamos. O que nós viemos fazer aqui? Voltar para trás para quê? Para quê? Imagina agora Enoque cheio disso, da alegria de saber que pode viver uma experiência única em sua vida, andar com Deus. O seu coração não queimava. É o que quando eu comecei a ler isso, a minha mente vagou na situação dos discípulos indo para Emaús. Ela pulou para lá, numa resposta de Deus. Teu coração não queimava? Teu coração não queimava? Queimava. E sabe que quando ele chegou perto de nós, lá no início, quando nós estávamos ainda nas proximidades de Jerusalém, isso não está na Bíblia, mas aconteceu. E ele começou a falar da palavra para nós, aquilo começou a queimar em mim. Por que eles convidam Jesus para entrar em casa sem saber que é Jesus? Porque eles já estavam cheios da presença de Deus. Quem está cheio da presença de Deus, quer comungar, quer estar junto, quer compartilhar, quer dividir. Enoque agora estava cheio. E Enoque, ele herda uma coisa que Adão não herdou. Adão veio do pó e voltou para o pó. Enoque foi levado, pastor Belém. Ele não experimentou a morte. Ele não soube o que era envelhecer em si e ser enterrado como alguém que talvez passaria e a sua história seria esquecida. Ele se tornou um homem que profetizou. Ele falou sobre os dias do fim. Ele falou sobre a vinda do Messias, dos falsos profetas, porque é o que Judas falou ali que ele disse. Não foi? E
Enoque profetizou sobre as coisas ruins que aconteceriam. Você pode estar aí no banco se dizendo, ou lá na sua casa, eu pastorei, não, acho que isso aí é só para essa gente da Bíblia, eu não posso fazer parte disso, isso jamais aconteceria comigo. Ô meu querido, acho que você não entendeu. Como eu disse, aqui não tem manto. Aqui não tem mistério, isso é mistério, não tem. O apóstolo Paulo falou assim, tudo que deveria ser revelado, revelado já foi. E precisa ser exposto. E precisa ser declarado. Mas você está em dúvida. Qual o texto que nós lemos o primeiro? Tiago qual? Capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus. Releri otai, manabashuefá, e Ele se aproximará de você. Mas se santifique. O lavar as mãos é isso. Viva para Ele. Esteja nele, purifique o seu coração. E você vai experimentar alegria ao invés de tristeza. Que isso, pastor? Você ainda pode estar em dúvida. Tiago diz assim no verso 5 do mesmo capítulo. O que vocês acham que as Escrituras de mim? Por que você está longe de mim? Mas Senhor, eu errei, eu falhei, eu não te perguntei nada a respeito disso. Aonde está você? Estou preso nas minhas dores, no meu sofrimento, de uma vida errada que eu tenho levado, ou de um caminho que não era para ter sido o meu caminho, Senhor. É o que Deus está perguntando para nós aqui nessa noite. Onde está você? Ele não veio aqui para te acusar, e você pode achar que, não, eu preciso melhorar. Ele não está perguntando se você tem que melhorar, Ele só está dizendo, onde está você? Aonde você está? Porque você pode estar sentado nesse banco, mas com o seu coração em outra situação, em outro lugar. Você não veio aqui ouvir e voltar para casa. Você veio aqui para ter uma experiência que vai marcar a sua vida hoje.
E é por isso que o Espírito tem esse zelo por mim. É por isso que Ele cuida de você. É por isso que coisas piores do que essas que já aconteceram ainda não se manifestaram na tua vida. Porque Ele cuida, a palavra zelo ali é um cuidado. E aquele tipo de cuidado onde Ele vai cercar e fazer com que a sua vida esteja debaixo das mãos dEle, porque é o lugar que Ele espera que nós estejamos. É na presença dEle. É diante da face dEle. Onde você está? Se coloque em pé, por favor. Aonde? Onde você está? Onde você está? Ah, pastor, eu estou preso em uma vida cheia de mágoas, em uma vida cheia de complexos, de dissabores. Eu estou preso em um lugar que eu já lutei tanto para sair dele. Ele está te chamando. Onde você está? Onde você está? Se você aqui dentro está ouvindo o chamado de Deus, e aquela pessoa que pensa assim, porque sempre pensa, será que é comigo? Se você pensou assim, é claro que é você. Há quanto tempo você anda escondido de Deus? E você sabe que não dá para se esconder dEle, para fugir dEle, para se distanciar dEle. Ouvindo esse chamado, entendendo esse chamado, o que fazer quando Ele vem aqui? Quando Ele se revela aqui? Os discípulos, quando cheios foram, simplesmente se entregaram. Se entregaram. Se há alguém aqui nessa noite que dentro do seu coração isso está batendo forte, eu preciso me entregar, eu preciso voltar, eu preciso.